Fala pessoal do segundo, tudo bem? Já estava com saudades, né? Bom, eu estou, não sei vocês. A partir de hoje a gente vai começar então a estudar as nossas disciplinas, a nossa matéria, na verdade, de todas as disciplinas, a partir de videoaulas, tá bom? Provavelmente uma vez por semana a gente vai fazer alguns encontros aí online para poder tirar dúvida sobre esses assuntos. Hoje, em especial, a gente começa a estudar então os seres vivos, né, propriamente ditos, que são aqueles que possuem células. O ano passado a gente estudou bastante coisa sobre células, a gente vai começar agora a aplicar isso no grupo dos seres vivos do planeta Terra. A gente acredita que esse reino aqui, que é o reino Monera, que ele é subdividido em duas categorias, vamos dizer assim, que são as eubactérias e as arqueias, a gente já vai falar um pouquinho. A gente acredita que há 3,5 bilhões de anos surgiu a vida na Terra, né? A probionte, que a gente chama, que começou a formar aí os indivíduos, os micro-organismos mais simples, que a gente acredita que eram as arqueias. Então a gente não sabe ainda, estamos em buscas aí de novos estudos, enfim. Mas, então eles são muito simples, mas se a gente for parar para fazer uma análise muito crítica, se eles estão aqui há todo esse tempo, né, galera? Então significa que eles são poderosos. Vamos entender um pouquinho então sobre o reino Monera. O principal representante são as bactérias. E ó, ao contrário de que muitas pessoas pensam, deixa eu só dar uma mexidinha aqui, porque senão ele desliga e a gente não consegue ver mais. Ao contrário de que muitas pessoas pensam, as bactérias, elas não são simplesmente as malvadas da história, né? Elas não estão aqui só para causar doenças. Elas têm muitos benefícios e a gente vai entender alguns deles aqui na aula, tá bom? Bom, então o reino Monera, ele tem aí alguns indivíduos que eles têm uma divisão. Quando eu estudei, para ser muito sincera, essa divisão ela não existia. Então a gente falava assim, que bactéria era bactéria, reino Monera era bactéria, procarionte, Então era aquela coisa bem quadradinha e bem pouco conhecida. Hoje a gente já sabe que provavelmente algum ancestral, alguma bactéria ancestral, em algum momento, ela teve uma divisão aí no cladograma, né, em algum caminho que uma seguiu aí oposto a essa bactéria ancestral, e ela deu origem a um grupo, as eubactérias, que são as verdadeiras bactérias. E um outro grupo deu origem a umas bactérias que nós chamamos de arqueobactérias, ou simplesmente arqueias. O que essas arqueias, elas têm de diferença das eubactérias? Essas arqueias, elas são aquelas bactérias que vivem em condições extremas, que há mais ou menos, até acho que uns 5 anos, elas eram chamadas de extremófilas. Uns 5 anos é pouco, uns 10 anos. Quem são as extremófilas? São as bactérias, então, que vivem em condições extremas do planeta Terra. Na verdade, elas só vivem até hoje. Elas vivem até hoje, né? O que aconteceu foi que a classificação mudou, a nomenclatura mudou. Então, essas extremófilas, que hoje são essas arqueias, as arqueobactérias, elas são encontradas, por exemplo, na boca de vulcões, elas são encontradas em lugares que tem muito sal, de alta salinidade, lugares de pH extremamente ácidos, nas geleiras, né? Elas têm algumas nomenclaturas e eu vou pedir para vocês acompanharem essa videoaula. Dá um pause aí, pega a sua apostila de biologia e abre na página 60, onde a gente começa a estudar aqui, ó, as bactérias, ok? Tem umas anotações ali, são minhas mesmo, eu gosto de colocar algumas coisas destacadas, tá? Mas abre a sua apostila que é muito importante, depois você vai fazer a leitura e eu vou pedir para você depois fazer alguns exercícios e no chat online a gente vai tirar dúvida, tá bom? Então, essas bactérias, essas arqueias, essas extremófilas, elas conseguem viver então nessas condições. Elas até recebem aqui hoje, né, algumas recebem algumas nomenclaturas aí especiais. Então, a gente pode aí ter as sulfobactérias, né, a gente tem algumas que também chamam de metanobactérias. Então, dependendo, né, tem algumas que conseguem viver em condições onde tem muito metano, dentro, por exemplo, do intestino
de cupins ou de ruminantes, né? Então tem alguns seres vivos que conseguem se adaptar a condições extremas. E aí pesquisas recentes acabam concluindo que as nossas células eucariontes têm uma semelhança muito grande com essas arqueias e não com as eubactérias como a gente acreditava aí até recentemente, tá? Bom, por quê? Porque a gente acha que, devido a essas condições extremas, elas começaram a ter um processo, sofrendo um processo de variabilidade muito grande. Então, a cópia desse RNA, desse DNA, desse material genético, desse DNA, começou a ser de uma forma que ela criava variabilidade muito grande desse material genético. Isso era muito importante para você ter condições, adaptações e condições à sobrevivência. E aí a gente acredita, então, com esses estudos recentes, que a partir das arqueias surgiram, então, os seres eucariontes, que aí começou a ter uma organização desse núcleo e ter a classe das eucárias, tá bom? Bom, então vamos passar um pouquinho para frente. Vamos lá para o próximo slide, onde a gente fala agora da estrutura bacteriana. Então, o que uma bactéria tem? Bom, bactéria tem basicamente, eu vou falar do básico, né? Que é a membrana plasmática, aquela pelezinha mais externa, que tem permeabilidade seletiva, ou seja, ela controla o que vai entrar e o que vai sair dessa célula. Ela tem também dentro o citoplasma, ela tem ribossomos, os ribossomos são super importantes porque eles têm a função de sintetizar proteínas, então produzir proteínas. Ela vai ter ali material genético, que é o DNA, que está disposto num cromossomo que fica disperso nesse citoplasma, numa região que a gente chama de nucleoide. Então ela é uma célula procarionte, ela não tem núcleo celular e ela pode ter aí algumas outras coisas. Então, por exemplo, algumas bactérias podem ter plasmídios, que são pedaços desse DNA que podem ter vindos aí de algumas trocas. A gente vai entender um pouquinho lá no processo reprodutivo. Mas o plasmídio, pessoal, ele é um pedaço de DNA, um pedaço bem circularzinho, ele fica parecendo bolinhas, né, dentro da bactéria, e a função dele, por exemplo, ele não carrega material genético, mas ele pode carregar, por exemplo, um código, né, que vai fazer com que essa bactéria tenha uma resistência a um determinado antibiótico, por exemplo, certo? Ela pode ter por fora, então fora, além da membrana plasmática dela, ela pode ter a parede celular, não são todas que têm, mas a grande maioria tem parede celular. A parede celular, ela confere resistência e proteção. Então, se ela entrar, por exemplo, numa solução hipotônica, que é uma solução que está menos concentrada do que ela está hipertônica em relação à solução hipotônica, a tendência, então, é ela ganhar a água, né? Um processo de osmose, então ela ganha água para tentar dissolver o que ela tem dentro. Entrando água, o que aconteceria com essa bactéria? Ela ia se romper, sofrer uma lise, né? Essa parede celular, então, evita que ela sofra essa lise. Então, ela confere resistência nesses casos. E ela pode ter também ao redor dessa parede celular, então ela pode ter aí uma parte, que é essa parte que está desenhada aqui por fora, que é chamada de cápsula bacteriana. E a cápsula bacteriana confere bastante resistência a essas bactérias. Então, as bactérias encapsuladas que a gente fala são as bactérias mais resistentes, tá? Elas são bem perigosas, elas resistem às vezes até ações de alguns antibióticos, ok? Então vamos abrir uma bactéria. Algumas bactérias têm flagelo, que servem para mobilidade. Algumas bactérias têm pilos, esses pilos servem para aderir, isso na parte externa, servem para aderir então uma bactéria a outra, uma célula a outra. E essa adesão, ela vai favorecer, por exemplo, a troca de material genético, que é um processo que pode acontecer. Não é uma reprodução sexuada, mas é uma reprodução onde a gente fala que tem uma troca de material genético, a gente já vai ver o nome deles, né? E além disso, então, ela pode ter esses pilos, ela pode ter esse flagelo, e aí ela tem toda essa configuração. Acho que aqui ele não representa aí os pilos, mas é importante a gente saber dessa aderência no momento da troca do material genético. Então vamos falar um pouquinho. Deixa eu mostrar para vocês aqui
Acho que aqui dá pra... retire a cápsula. Então, ó, essa parte de fora, isso aqui é uma... a bactéria tem várias formas, tá? A gente já vai ver já já. Isso aqui é um bacilo, essa forma mais... parece sei lá, um cano, enfim. Vamos retirar, então, a cápsula da bactéria. Se eu retiro, então, eu vou encontrar logo de cara a parede celular. Então, lembrando que a cápsula, ela vai dar para essa bactéria uma certa resistência, principalmente antibiótico, é o meio ambiente, tá? Então, bactérias encapsuladas são bactérias muito perigosas. Ela pode ter, então, essa parede celular que vai conferir essa resistência aí. Embaixo da parede celular, então, eu tenho a membrana plasmática, também chamada de membrana celular. Ela é lipoproteica e ela tem essa tal dessa permeabilidade seletiva, ou seja, é ela quem permite o que entra e o que sai da célula, escolhe isso, ok? Essa parte aqui que é o citosol, também chamado de citoplasma, onde nós temos aí alguns ribossomos que estão mergulhados. Tem uma espécie de bactéria que é muito utilizada na nossa medicina hoje, que ela chama Escherichia coli. Só para vocês terem uma ideia, uma Escherichia coli, que é um micro-organismo formado por uma única célula procarionte, tem 15 mil ribossomos. E cada ribossomo consegue produzir uma proteína por minuto. Bom, a junção de proteínas formam novas células, novas estruturas que vão formar novas células. Então, faz uma continha rápida e básica, né? Uma proteína por minuto, 15 mil ribossomos. Gente, a reprodução da Escherichia coli é uma coisa absurda. Por isso que às vezes em minutos, né, em horas, em 2 horas, a gente tem mega colônias de bactérias. Colônias são grupos de bactérias, ok? Bom, aqui nós temos então esses, o que eu falei para vocês do plasmídio, que eles são pedaços de DNA, que ele não tem a ver então com funções aí de carregar material genético, mas ele está relacionado à resistência a alguma coisa. Então, por exemplo, a resistência ao antibiótico. Esse material genético aqui, ele não tem um núcleo, ele está disperso no citoplasma, então ele é chamado de nucleóide, que nada mais é do que o cromossomo da bactéria. Ok? Essa é a estrutura. Então vamos falar um pouquinho agora sobre as formas, que também é importante, o vestibular gosta bastante de perguntar sobre isso. Existem várias formas, essas formas redondinhas, elas se organizam de maneiras que a gente dá nome, então tem uma nomenclatura, e aí tem as outras formas. É bem variado isso, depende de espécie para espécie. Essas formas mais redondas a gente chama de cocos. Quando tem 2 cocos juntos, a gente chama de diplococos. Quando esses cocos, eles estão organizados parecendo uma corrente, a gente chama de streptococcus. Quando eles se organizam, quando a gente olha, parece um cacho de uva, a gente chama de Staphylococcus. E quando ele parece um cubinho, a gente chama de Sarcina. Tudo vem do coccus, depende da organização que esses cocos têm, tá? Quais são as outras formas que a gente pode encontrar na natureza? Os bacilos, que era aquela bactéria da foto anterior, né? Bacilo de Koch, por exemplo, que é muito famoso, muito conhecido aí. Os espirilos, né? Os vibriões e as espiroquetas. Elas têm uma configuração, parece meio que um verme, meio que uma minhoca, mas é uma forma um pouco diferente, lembrando que todos eles são formados por uma única célula, tá? Aqui são agrupamentos celulares, que nós chamamos de colônias, ok? Mas não formam indivíduos de forma nenhuma pluricelulares. Bom, falando um pouquinho sobre o metabolismo dessas bactérias, como é que elas fazem para sobreviver, né? Então, assim, o metabolismo é extremamente diversificado. Existem bactérias que podem fazer, basicamente existem bactérias autótrofas e heterótrofas, tá? As bactérias autótrofas ou autotróficas são aquelas que vão produzir o seu próprio alimento. As bactérias heterotróficas ou heterótrofas são aquelas que vão atrás do alimento. Bom, essas bactérias autótrofas, elas podem produzir o próprio alimento a partir de 2 processos que nós vimos aí recentemente, métodos de obtenção de energia, né? Então ela pode fazer a quimiossíntese, que é a teoria hoje chamada de hipótese, na verdade não é uma teoria, é uma hipótese autotrófica, onde
os primeiros seres vivos surgiram das profundezas do oceano, então isso é uma hipótese, né, que pode ser que tenha acontecido, tá ganhando muita força atualmente, não é comprovada, né, mas alguns cientistas acreditam. O que acontece então, né, o que essas bactérias elas fariam ou elas fazem até hoje? Elas conseguem, na presença do gás carbônico, só um pouquinho, você tá chacoalhando o celular. Na presença do gás carbônico, junto com o sulfeto de hidrogênio. Então, o gás carbônico com o sulfeto de hidrogênio faz uma reação que produz para ela um glicídio que vai, com essa quebra, vai produzir energia para ela, liberando para a atmosfera enxofre e água, tá? Então, ela consegue fazer esse processo de produção de energia para ela, onde ela vai conseguir ter essa energia a partir desse processo da quebra de sulfeto de hidrogênio. Basicamente isso combinado com gás carbônico. Um outro tipo de processo também que ela pode fazer é um processo chamado de fermentação celular, né? Esse processo de fermentação celular é um processo de bactérias heterotróficas. Por que eu tô falando? Professora, mas você falou você falou aí do processo de bactérias autotróficas, agora você está falando de fermentação. Então, é que eu estou seguindo a hipótese autotrófica, ok? Bom, então, algumas bactérias podem fazer o processo de fermentação celular. E o que ela faz no processo de fermentação? A gente já aprendeu também recentemente, né? Que ela pega a glicose, ela quebra essa glicose e aí ela vai liberar alguns produtos na atmosfera. E um dos produtos que ela libera é o gás carbônico, tá? Quando ela deixa o ar rico em gás carbônico, aí a gente tem um outro grupo que são as bactérias autotróficas fotossintetizantes. Elas não têm cloroplasto, lógico, pessoal, elas são muito simples, elas não têm nenhuma organela que tem membranas, ok? Nenhum organoide que tem membrana, e ela vai fazer um processo de produção de energia muito semelhante à fotossíntese. Ela vai captar esse gás carbônico, ela vai juntar com a água, né? E a partir de processos aí, com a presença de luz, ela vai conseguir produzir o glicídio dela, vai liberar água e vai liberar gás oxigênio, certo? E aí? Bom, e aí começou a ficar rica a atmosfera em gás oxigênio. Algumas bactérias fazem processo sim de respiração celular. Lógico que elas não têm mitocôndria para fazer o processo de respiração celular. Quem são responsáveis por isso? São os ribossomos. O que elas têm? Elas têm ribossomos. Então ela tem DNA, ela tem ribossomo, ela tem plasmídio, ela tem membrana, ela tem citosol, né? Basicamente é isso. Então os ribossomos são eles quem cuidam de tudo isso, todos esses processos que ocorrem dentro da bactéria. Então, ela pegando aí o gás oxigênio agora, ela consegue fazer um processo bem semelhante ao processo de respiração celular, onde ela vai conseguir, então, produzir o glicídio necessário para ela, certo? Então, dois grupos de bactérias autotróficas, então, a gente pode chamar de bactérias quimiosintetizantes e bactérias, então, fotossintetizantes. E grupos de bactérias heterotróficas, que são aquelas que não conseguem produzir o próprio alimento dela, então ela tem que ir atrás. A gente tem aí algumas bactérias aeróbias que vivem, então, na presença do gás oxigênio, ela precisa do oxigênio para produzir o próprio alimento dela. Algumas bactérias que são anaeróbias estritas. Quem são elas? Essas bactérias são aquelas que, na presença do gás oxigênio, só um pouquinho. Tem gás ali. Só falando de gás. Tem gás aí. São algumas bactérias, tem gás aqui, filho. Para de falar que a mamãe tá gravando. São algumas bactérias que na presença do gás oxigênio morrem. Então o gás oxigênio é fatal para essas bactérias, certo? Tem a bactéria que cresce no ferrugem, por exemplo, ela fica naquele ambiente porque naquele ambiente não tem gás oxigênio. Naquela região ocorre um processo onde o gás oxigênio é retirado que para ela é favorável para o crescimento. Então a gente tem que tomar muito cuidado, né? As bactérias que causam tétano, Clostridium tetani, né? São muito importantes do ponto de vista médico. E bactérias anaeróbias facultativas são aquelas que tanto faz. Se tiver oxigênio, bem, se não tiver, eu me viro também, né? Então,
elas conseguem tanto captar o gás carbônico para fazer um processo aí de fotossíntese, fazer um processo de fermentação, né? Onde ela, não fermentação, mas ela consegue pegar uma glicose para fazer uma fermentação também, ela consegue se virar, tá? Ela consegue produzir o alimento, se não tiver como produzir, ela consegue consumir oxigênio e aí o que ela tem armazenado, ela acaba liberando energia, então ela se vira. São bactérias aí bem adaptadas, a gente diz, né? Então, tudo isso, lembrando que elas existem há mais bilhões de anos no planeta Terra, tá? Bom, vamos falar um pouquinho agora sobre... Aqui ele tá falando, esse slide, ele tá mostrando quais são os processos, né? Como eu já tinha... A gente já viu isso, a gente viu recentemente. Ele tá falando um pouquinho sobre o processo de fotossíntese bacteriana, que é bem parecido com o processo de fotossíntese que ocorre nas plantas. E ele está falando um pouquinho sobre os processos tem bactérias que a gente chama de bactérias nitrificantes. Elas conseguem fixar o nitrogênio presente aí. Elas vivem em raízes de leguminosas, né? E elas conseguem produzir a energia dela a partir dessa fixação. E aqui ele está falando do processo, que é o processo de respiração celular. Eu estou consumindo aí, o processo de fotossíntese. Eu estou consumindo aí o gás carbônico e eu estou produzindo a minha glicose, liberando oxigênio. Aqui ele está falando de um processo que também é um processo de fotossíntese bacteriana, só que ele fala que ao invés de ter a clorofila, a gente chama de bacterioclorofila, tá? Que é aí uma parte especial dessas bactérias que são chamadas hoje de cianobactérias. Elas eram antigamente chamadas de cianofícias e essas bactérias conseguem fazer então esse processo importante. Bom, vamos falar um pouquinho sobre a importância. Agora não bastam filhos, agora tem o Bolt. Tá muito tumultuado aqui, por isso que tá um pouco difícil da gente falar. Mas o Bolt, ele é um cachorrinho bem safadinho. A mamãe está trabalhando, você não pode ficar indo na frente do celular, tá bom? Então tchau, vai dormir, que já tá tarde. Bom, importância dessas bactérias. Então, ó, existem bactérias, eu já falei que são as autótrofas, as heterótrofas, tem bactérias que se viram com o que tem, se tem oxigênio tá bem, se não tem eu me viro também, né? Então, bactérias nitrificantes, que elas conseguem produzir a energia dela a partir da presença do nitrogênio. E existem algumas bactérias aí que elas fazem um processo dentro esses métodos de obtenção de energia, elas fazem processos muito importantes para a nossa vida. Então, por exemplo, o processo de decomposição. Se eu não tivesse bactérias decompositoras, pessoal, a vida já não existiria mais. Por quê? Porque o processo de decomposição é ele quem devolve para o meio ambiente os nutrientes que estavam naquele ser vivo, que agora não é mais vivo, claro, mas todos esses nutrientes que estavam presentes ali nesses seres, eles voltaram para o meio ambiente graças à ação de bactérias decompositoras. São fungos e bactérias, claro, não tiro o mérito dos fungos também, mas olha a importância dessas bactérias. Existem bactérias que são utilizadas na indústria alimentícia. Então, por exemplo, nós temos muitas bactérias. Filho, você tá chacoalhando a câmera. Tá bom. Existem muitas bactérias, então, que elas são utilizadas na produção de iogurte, são utilizadas, a gente já falou no processo de fermentação, a gente só vai relembrar agora quando a gente falou, né? Então, iogurte, vinho, né? Então, é muito importante até para a produção a gente tinha falado, acho que alguns queijos também que utilizam, né? Então tem muitas coisas que a gente fala aí de processo de fermentação. Bom, isso é novo, isso é muito importante, que é o uso na biotecnologia. O que é isso? A biotecnologia é um produto, é uma parte da biologia onde ela vai utilizar micro-organismos que são bactérias
para a gente poder fazer coisas importantes para nós. Então, por exemplo, hoje, para vocês terem uma ideia, a insulina, que muitas pessoas são insulinodependentes, a insulina que é utilizada, ela não vem mais de seres vivos, assim, claro, vem de bactéria que é um ser vivo, mas antigamente a gente pegava insulina de porco, era muito utilizada a insulina suína, né? Hoje, o que a gente faz? A gente pegou a informação da célula humana, o DNA humano, né? O gene humano, na verdade, que tem a informação para produzir a insulina humana, e a gente coloca esse gene lá na bactéria. E essa bactéria, ela tendo essa informação no gene dela, ela começa a produzir a insulina. Então elas são extremamente utilizadas hoje para nos ajudar em condições médicas, né, pessoal? Isso é muito importante. Tem antibióticos que vêm da produção de próprias bactérias. Então, por exemplo, a neomicina é uma substância produzida por uma bactéria para evitar que outra bactéria chegue nela. Assim como, por exemplo, existem alguns antibióticos que vêm de fungos, por exemplo, a penicilina, né? Então é muito importante, muito utilizada. Tudo isso é biotecnologia. Então, a gente usa esses seres vivos juntando aí com a tecnologia que a gente tem para poder melhorar a nossa qualidade de vida. E na medicina, né? A medicina a gente não precisa nem falar, porque daí assim, é o que a gente mais conhece, grandes catástrofes e pandemias como essa que a gente está vivendo, que é de vírus, mas grandes pandemias já foram causadas aí por bactérias. A peste bubônica, por exemplo, foi uma grande pandemia que matou muita gente, né? Onde ela vem aí da picada da pulga do rato, uma bactéria que vive dentro da pulga do rato. Quando a pulga pica, ela transmite essa bactéria. Matou muita gente, né? Foi uma das grandes pandemias que o mundo sofreu. Então, tuberculose, cólera, leptospirose, a meningite bacteriana, que é muito perigosa, muito mais perigosa do que a viral, né? Geralmente ela deixa aí sequelas graves. DSTs, como a sífilis, por exemplo, são muito graves. Bom, ele vai trazer um quadro agora pra gente nos slides 7, 8 e 9, falando das doenças. Então, o nome da doença, o agente etiológico, então quem causa, a transmissão, como que se dá essa transmissão e quais são os danos no organismo, né? Quem é que sofre, quais são os principais órgãos acometidos. Então, olha só, ele vai começar com a tuberculose, que o agente etiológico é a Mycobacterium tuberculosis, que é o bacilo de Koch, que eu tinha falado para vocês, né? Que é uma doença muito importante. Para vocês terem uma ideia, a tuberculose, galera, hoje, essa bactéria, ela tem tantos plasmídios resistentes a antibiótico, porque ela é muito antiga, né? E a gente já tenta tratar há muito tempo. Essa bactéria hoje, para a gente conseguir matá-la, a gente tem que entrar com doses muito altas e às vezes o tratamento é no mínimo de 6 meses de antibiótico terapia e pode chegar até 1 ano e meio, 2. E assim, às vezes a pessoa tem uma melhora aparente, então ela para de tomar antibiótico porque ela melhorou da tosse, melhorou da dor no peito, né? Que são as regiões mais acometidas, nos pulmões. Podem acometer outros órgãos? Claro que pode, porque toda bactéria pode cair na circulação sanguínea, que a gente chama de bacteremia, e levar a uma sepsis, uma infecção generalizada. Ou, antes da sepsis, ela pode aí acometer outros órgãos e causar problemas muito graves, né? E essa Mycobacterium tuberculose por causa de erro de tratamento do paciente. Então, às vezes, assim, o médico tem consciência do que ele tem que fazer, ele tem resistência dos planídeos, ele tem consciência da resistência bacteriana, mas é difícil ele convencer um paciente a se medicar, né, em casa 2, 3 vezes por dia por 1 ano e meio tomando antibiótico, sendo que em 1 ano ele já não apresenta mais sintomas. Então o cara fala, tô curado, pra que eu vou tomar? E aí, aquela linhagem que sobrou, aquela linhagem que não foi acometida por 1 ano de antibiótico que o cara tomou, ela acaba deixando descendentes muito mais resistentes do que aquele que tinha no organismo dele. Isso é muito perigoso, isso formam
as famosas, as chamadas superbactérias de hospitais, tá? Quando um médico te passar uma dose, então, de antibiótico, toma certinho, horário certinho, dose certinho nos dias certos. Bom, meningite, a Neisseria, a meningites, ela causa, essa Neisseria, ela causa ela atinge as meninges e ela leva a uma meningite bacteriana que é gravíssima. Existem dois tipos de meningites, né? A viral e a bacteriana. E essa Neisseria, ela atravessa a barreira hematoencefálica, chegando nas meninges, e ela se multiplica naquela região de uma maneira tão infecciosa que dificilmente o ser humano ele resiste, né? E se ele resistir, muito provavelmente ele vai ter sequelas gravíssimas de sistema neurológico, sistema nervoso, sintomas neurológicos gravíssimos. Bom, e assim, a meningite é contato direto. Então, se tiver uma pessoa que está contaminada, tosse, espirro, passou para todo mundo, tá? Leptospirose, a urina de rato, essa é clássica, infelizmente a gente tem bastante roedor no mundo inteiro, né? Então são leptospiras aí, ele coloca aqui entre rogas, mas existem vários tipos de leptospiras. As leptospiras, elas vivem na bexiga urinária dos ratos, e ele funciona como um reservatório. Então, quando ele urina, ele pode liberar essa bactéria. Essa bactéria, ela tem flagelo, ela nada, ela tem muita afinidade pelo meio aquático, e ela, se tiver uma pessoa ali andando, não precisa ter ferida nem nada, ela simplesmente penetra pela pele. Penetrando pela pele, ela pode chegar aos rins, onde lá nos rins elas atrapalham o funcionamento renal. E um dos principais sintomas, então, após a infecção, filho, por favor, você tá chacoalhando a câmera? Então, após a infecção, espera só um pouquinho, ele tá com a mão 2 horas levantada. Vamos ver o que ele quer perguntar. Fala, Pedro. Você tá falando de vírus? Bactérias. Ebola é um? Ebola é um vírus. Tá. Tá. É a mesma coisa? Não. Vírus não é um ser vivo, a bactéria é um ser vivo. Certo? Eu tô falando de bactéria que é um ser vivo. Vírus não é. Ô mãe. Gente, eu tô gravando, só um minutinho. Senão não dá, né, gente? Vocês não param de perguntar. Bom, então, chegou no SINS, o primeiro sintoma que a pessoa sente, além das dores e febres, ela pode ter urina cor de Coca-Cola. Então, acreditem, o xixi sai preto. Então, assim, ela chega no médico e fala, nossa, eu tô com urina cor de Coca-Cola, né? Gravíssimo também. Eu lembro que na época da faculdade a gente teve 2 ou 3 pessoas que chegaram a óbito por causa de contato com urina de rato. Principalmente enchentes, galera. Vestibular adora perguntar isso, tá? Então, assim, tomar cuidado sempre com a água. Tem enchente, assim, tem rato sempre, né? Então, tomar cuidado, que enchente é clássico. Bom, vamos lá, próximo. Essa bactéria Clostridium tetani, ou Clostridium tetani, cada um fala de um jeito, ela é quem não pode entrar em contato com o oxigênio, tá? Então ela, na presença do oxigênio, ela morre. Por isso que ela vai e procura lugares que não tem oxigênio, como um caso de pregos aí, e qualquer metal que está sofrendo esse processo de oxidação, né? Eu não entendo muito dessas coisas, o Cris pode explicar melhor. Bom, essa bactéria, ela pode ser eliminada até pelas fezes de animais que estão contaminados. Então, o animal está contaminado, a bactéria é eliminada pelas fezes. E onde ela se aloja? Principalmente na musculatura. E a musculatura preferida dela? O diafragma. Então, a gente morre, você tenta respirar e não consegue. A gente morre de parada respiratória porque ela enrijece de tal maneira, ela produz uma toxina que enrijece a musculatura que a gente não consegue respirar. Tem muitas fotos antigas, não são fotos, claro, são pinturas aí das antigas. O Evandro pode lembrar, né, com mais clareza, porque isso faz parte da história, assim como da grande pandemia da peste bubônica. Eu sou péssima para data e para história. Que tem muitas pinturas de pessoas que
eram muito assim endurecidas, né, nas antigas. Eram pessoas que estavam aí à beira da morte por causa de contaminação com Clostridium tetani, porque pisou num prego enferrujado, ou porque foi cortado numa luta, assim, numa disputa, numa guerra, com uma espada um pouco mais enferrujada. Esse tipo de contaminação era muito comum. Bom, a cólera é o Vibrio cholerae, então geralmente a água contaminada, né? Então as regiões mais pobres, com falta de saneamento básico, ela habita principalmente o intestino, causando aí vômito e diarreia, gastroenterites gravíssimas. A gonorreia é uma DST, é uma outra Neisseria, só que essa é a gonorrhoeae. Essa bactéria, ela é chamada de gonococo, tá? É o que a gente conhece, esse nome dela. Ela vai principalmente no sistema reprodutor. No homem ela causa uretrite, então é inflamação da uretra, e nas mulheres ela se acumula nas tubas uterinas. E aí ela causa uma infecção gravíssima lá também, que leva a perda de tubas uterinas, né? Então, DST, a gente se protege aí de relações sexuais usando preservativo. E a difteria, ela é uma Corynebacterium, né? Ela é por contágio direto, principalmente por objetos contaminados, e essa difteria, ela causa principalmente problemas respiratórios. Então, geralmente, a pessoa que se infecta com essa bactéria, ela tem uma parada da faringe. Então, ela simplesmente a faringe para de funcionar, tendo uma obstrução total. Então, ela para de respirar, ela não consegue respirar. Principalmente por uma toxina causada por essa bactéria, produzida por essa bactéria. Grave, tudo que a gente tá falando é grave, né, pessoal? Não é nada que assim que você fala, essa doencinha básica. Não, não é. Peste bubônica, já falamos que é Yersinia pestis, ela é transmitida pela pulga de ratos, então ela vive dentro da pulga do rato, e quando a pulga pica a pessoa, ela transmite essa bactéria, né? Ela vai principalmente para os pulmões, para os gânglios linfáticos, que eles vão ser obstruídos, e esses gânglios linfáticos, então a gente tem gânglio aqui, né? A gente tem gânglio aqui dentro, a gente tem gânglio aqui dentro, vários gânglios que nós temos, que são os chamados linfonodos hoje, a gente não usa mais o termo gânglio, né? E eles acabam ficando muito enormes, muito grandes, de tanto tentar ali, eles são um escudo protetor contra infecções também, então eles começam a tentar aumentar a produção aí, e eles entram como se fosse, a gente chama, é parecido com um quadro de linfoma, que é um câncer que dá nesses linfonodos também, né? Então a pessoa vem a óbito muito rápido, é uma doença muito triste também. Sífilis, outra DST, causada pela Treponema pallidum, né? A sífilis, pra vocês terem uma ideia, a sífilis e a gonorreia, elas ficaram aí por muitos e muitos anos, na década de 80, 90, na década de 90 e 2000, vamos dizer assim, né? Elas ficaram quase que sumidas, e todo mundo achava que não existia mais. O que aconteceu? O povo parou de usar, parou de se prevenir, né? E deixando de se prevenir, tudo isso agora está voltando, assim, voltando. Coisa que a gente não atendia mais, né? Então, sífilis, poxa, ninguém mais tem sífilis, poxa, ninguém mais tem gonorreia. Subiu absurdamente. E, pasmem, entre os jovens de 15 e 25 anos, né? É o grande grupo aí de novas experiências, enfim, e acabam se esquecendo ou não fizeram parte aí da grande explosão de tudo isso, das DSTs, e acham que não existe. Pessoal, existe, é super importante e super grave, né? Então, essa sífilis, ela também pode passar aí por transfusão de sangue, via placentária, né? Contato com pele, mucosa, até aleitamento materno. E o que ela faz? Ela causa feridas, principalmente na pele, sistema nervoso e coração. Só que assim, já vou falar, você vai falar, ai, ferida, só na pele, coração, você tomei um remedinho, já era. Pois é, não é assim não, viu? A sífilis é muito difícil. Lembra aquela bactéria, da Mycobacterium, que eu falei pra vocês, da tuberculose, que ela é extremamente resistente por causa de plasmídios e tal? Então, essa daí também existe há bastante tempo, e há bastante tempo a gente tenta usar antibióticos pra ela. Então, ela é extremamente resistente e ela leva muitas pessoas à morte, ok? E a última que tá aqui, a Coqueluche tosse comprida, essa eu já peguei, né? É uma bactéria que ela fica aqui na região da faringe, da laringe, e ela causa, principalmente à noite, um acesso de tosse, que é uma coisa de louco. A principal bactéria que causa é a Bordetella pertussis, né? Mas existem outras, aí a
hemófilos, pertussis também. A que eu tive foi a Bordetella pertussis. Peguei de um aluno pequenininho, ele tava com um problema, ele tossia, que não parava, e a mãe falava que era alérgico, né? Bom, ela foi com documento pra escola, enfim, falando que era alérgico, a gente tem que ter paciência. Aí, depois de uns 15 dias, eu comecei a tossir, que não parava mais, parecia que ia morrer. E comecei a suspeitar de coqueluche. Eu falei, bom, tá estranho, né, esse negócio. Vou até um otorrino. Aí fui um otorrino, que era muito bacana, esse médico em São Paulo. Ele fez a coleta com suave, não deu outra, né? Demora aí, vamos dizer que 5 dias para a coluna de bactérias se manifestar. 2 dias depois ele me ligou, falou, pode vir aqui que a gente vai começar a tomar azitromicina 5 dias, a dose para coqueluche, né? A sorte, eu já tinha meus 2 filhos pequenos, a sorte é que ninguém pegou. Eu tinha contato com todo mundo, né? E tudo se resolveu. Não tem nada demais, que de todas as doenças que nós falamos é a menos grave, né? Não tem nada demais, é mais a tosse que incomoda muito, mas se você não trata, né, a gente tem aí problemas respiratórios sérios, tá bom? Bom, pessoal, o que eu ia falar hoje para vocês era o Reina Monera. Espero que tenha ficado claro, espero que vocês abram as apostilas de vocês e leiam o capítulo do Reina Monera. A gente vai aí na página, para vocês terem uma ideia, a gente falou bastante coisa aí. Não falei de todas as doenças bacterianas, então seria interessante vocês darem uma lida na apostila da página 60 até a 77, onde ele traz outras doenças, né, causadas por bactérias. A gente provavelmente vai fazer um chat online, não sei se essa semana ainda ou na semana que vem, mas aí nesse chat online a gente faz alguns exercícios e a gente tira dúvidas também com vocês. Na quinta-feira a gente tem outra aula e aí a gente vai falar um pouquinho sobre um outro assunto, tá bom? Obrigada e bom estudo para vocês.